Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã de domingo, dia 29/3/2015, precisamente umas 4 e pouco da tarde. Nós estamos aqui gravando este vídeo juntos, amém, para nós glorificarmos ao Deus Criador dos céus e da terra, amém, o Deus da Bíblia Sagrada, na qual nós, os mortais da terra, rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor, conscientemente, com uma consciência transparente, amém, uma consciência de saber quem é Ele. Quem é este Deus? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Abraão, o primeiro, sobreviveu depois do dilúvio, após o dilúvio, quando Deus destruiu a raça de Adão, a geração de Adão pelo dilúvio, porque os homens haviam se corrompido diante de Deus, diante da face de Deus. E Deus olhou para o homem, olhou para a matéria que ele tinha feito, que ele tinha criado, e viu os homens se matando, e viu a violência, o desrespeito, a desigualdade, o desafeto, a falta de fé, a falta de, enfim, a corrupção, o desvio do homem. O homem se desviou do seu Criador, totalmente. Se desviou e aí se corrompeu de uma tal maneira que eles se matavam, eram bárbaros, eram severos, eram malignos, eram pessoas que não tinham lei. E se tivesse leis naquela época, eles não respeitavam, eles violavam. Não existia. Eram bárbaros, pessoas não civilizadas. Eles mesmos praticavam ali os atos terríveis diante de Deus. A ponto que Deus olhou do seu trono, a ponto que Deus olhou do seu céu, o lugar onde ele habita, e olhou para a terra, viu os homens pecando, cometendo a maldade, cometendo todo tipo de crueldade. E aí Deus resolveu dar cabo à raça humana e fez o concerto com Noé. Noé, porém, dentre esses iníquos, esses ímpios, incrédulos, soberbos, arrogantes, assassinos, etc., havia um homem que andava com Deus, temia a Deus, respeitava a Deus. Um homem, e por essas virtudes, por essas qualidades, por esses atributos de Noé para com seu Deus, Deus resolveu poupá-lo, livrá-lo, fez um concerto, amém? É esse Deus da Bíblia que nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor. E hoje, em pleno século XXI, qual é o relatório, qual é a visão, qual é esse fato ocorreu nas civilizações antigas, remotas, passadas, e hoje, o retrato que nós temos, a fotografia, hoje nós estamos num patamar mais avançado pela misericórdia de Deus, mais elevado. Hoje nós temos uma visão de que, segundo a palavra de Deus, não segundo a nossa, mas segundo as nossas meditações, as nossas pesquisas, os nossos estudo sistemático na palavra de Deus, a Bíblia retrata, a Bíblia nos traz informações de que o homem, embora Deus tenha enviado seu único filho, Jesus Cristo,
para salvar o pecador, para salvar a pecadora, para dizer para o pecador que ele tem que se arrepender dos seus pecados, para dizer para a pecadora que ela tem que abandonar as maldades dela e se converter ao Senhor Jesus, que é rico em perdoar o pecado, que é rico em dar uma segunda chance para a pessoa que realmente se arrepende, a alma que realmente põe a mão na consciência e diz: eu errei, eu cometi um delito, sou culpado e mereço pagar pelos meus erros, eu errei. Porque o ser humano, como eu já disse e repito, quando nós nascemos de Adão e Eva, o nosso pai e nossa mãe, eles pecaram diante de Deus, desobedeceram às ordens de Deus, e por causa deles, a terra foi amaldiçoada. E todo homem, toda mulher que nasce em Adão, nasce com a natureza pecaminosa, pecadora. Mas, graças a Deus que Jesus Cristo nos dá, Jesus Cristo veio com a natureza divina, a natureza celestial, e nos dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Para quem? Para a pessoa, para a alma que após ouvir o Evangelho de Cristo, ouvir o Evangelho de salvação eterna, uma salvação eterna. Eu já falei, ele põe a mão na consciência e diz, ele reconhece realmente: eu sou um pecador, eu sou uma pecadora. Diante de Deus eu reconheço que eu pequei. Igual o filho pródigo. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele foi embora, deixou a casa do seu pai e foi embora. Ele gastou todo o seu dinheiro, toda a sua herança, com as meretrizes, com a prostituição. Ele gastou tudo o que ele tinha. O pai dele deu para ele: pega, meu filho. E no momento em que ele se encontrava, num momento difícil da vida dele, em que ele já tinha gasto tudo, todo mundo abandonou ele, ninguém mais olhava para ele, ele se volta para quem? Ele numa situação difícil, ele deseja até comer a comida dos porcos. A Bíblia diz. Ele se encontrou num estado de uma total desastre espiritual, físico e moral, que ele, sem sabedoria, sem entendimento, que ele reconheceu, e aí ele disse: pai, eu pequei contra ti. Esse pai não foi o pai carnal dele, não, foi o pai do céu, porque nós temos um pai que é o pai dos espíritos, que é Deus, o todo, que fez o nosso espírito, o que formou a nossa alma, o que formou o nosso corpo. Esse é o nosso pai. Nós nos desviamos dele. Passamos 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, não sei quanto tempo, longe dele. Mas após ouvir o Evangelho de Cristo, nós reconhecemos, colocamos a mão na consciência e pecamos contra o nosso Pai, pecamos contra o nosso Deus. E aí nós voltamos para Deus, com muita fé, muito arrependimento. E Deus, que sonda o superior, o soberano, porque diante desse Deus não adianta fingir. Ah, eu vou fingir que eu me arrependi. Não, não existe isso. Um ator, um produtor, um diretor de um filme, pega o papel, fulana, eu vou fingir que eu vou pregar o Evangelho para ti, eu sou um pregador, tu vai fingir que vai ouvir, tu vai se arrepender. Não existe isso diante de Deus. Não existe uma interpretação de arrependimento, uma interpretação de... Não, é fatos concretos, é realidade. Amém? Então o que ocorre? Deus, que sonda o nosso coração, vê realmente se a gente se arrependeu daquele ato que a gente cometeu diante de Deus. Somos, porém, culpados. A Bíblia diz que todo mundo pecou e destruídos estão da glória de Deus. Todo mundo. A única pessoa que não cometeu pecado nesta terra foi Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria,
veio para este planeta e foi o único que não foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelo Satanás, mas a Bíblia diz, não, após 40 dias, 40 noites, ele jejuou, não comeu nada, amém, e foi levado para o deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo Satanás. Satanás tentou ele 3 vezes, mas graças a Deus ele passou pela tentação, provando para o diabo, provando para o mundo, provando para Deus, que o homem, ele é fiel ao Rei dos Reis, ao Pai dele, ao Senhor, ao mandamento de Deus. Jesus venceu Satanás. Amém. Então o que eu quero dizer com isso? Que Jesus é a nossa bandeira da vitória. Jesus é o cordeiro que tira. Quando o diabo vem nos acusar diante de Deus, como ele fez com Jó, ele te segue, ele te serve porque tu tem dado tudo para ele ou para ela, mas faz isso, faz aquilo para ver se ele não te nega. Fez, provou. E o diabo pensava que Jesus ia fazer da mesma maneira, mas ele foi envergonhado de novo. Amém? Jó e Jesus venceram Satanás. Jesus venceu o diabo. Nós, pela fé em Jesus, pela fé e pelo sangue de Cristo, nós vencemos Satanás, que é o quê? Ele é o acusador, ele é o tentador. Ele tentou a Jesus, mandou Jesus se matar, se jogar de um monte, porque Deus ele leu o Salmo 91, lança-te daqui, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem, etc, etc, e vai te salvar. Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus também citou um versículo da Bíblia, eu não me lembro, não recordo, mas eu creio que está escrito também em Deuteronômio, ou em Levítico, ou em Números, que são os mandamentos de Deus. Amém? Então, todo mal que ocorre no mundo, todo mal com relação ao homem, quem está por trás disso é o Satanás. É o Satanás, infelizmente. Mas a gente, com muita fé em Deus, muita oração, muito quebrantamento, a gente chorando na presença de Deus, a gente vence o adversário da nossa alma. Jesus intercede por nós. Jesus, ele diante do seu Pai, que ele está assentado à destra do seu Pai, ele intercede pelo pecador, pela pecadora. Ele não quer que o perverso, o desejo, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, a gente observa que o desejo do coração de Deus não é que o perverso, o maligno, a pecadora, o pecador morra e vá para o inferno. Não. O desejo do coração deste Deus é que o homem que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, para quê? Para morar nessa terra, habitar nessa terra, não sei quantos anos, 100 anos, 80 anos. Hoje os tempos foram reduzidos por causa de quê? Por causa da desobediência a quem? A Deus. Hoje nós não chegamos a 100 anos. O profeta Moisés disse que a nossa adoração na terra não chega a 80 anos. Os que chegam a essa idade é só fardo e canseira. Por quê? Porque por causa do pecado, da desobediência aos mandamentos de Deus. Por isso que a gente não chega. Amém. Nós temos que pôr na nossa mente, na nossa consciência, que existe um Deus. Embora nós não vemos,
Embora nós não sentimos, muitas das vezes nem sequer sentimos, mas nós temos que crer. Eu não estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus? Não, eu não estou enxergando Deus. Eu estou sentindo Deus? Não, não estou. Mas eu acredito que Ele existe. Eu acredito que Ele existe. E além de acreditar, eu acredito que Ele julga, que Ele determina, que Ele decide quem é quem, qual a bênção de quem que vai ganhar alguma coisa. Porque as bênçãos que nós recebemos de Deus, elas não vêm de graça. Não vem não, ela vem de acordo com as obediências, é como umas tarefas que Ele dá para nós. Se tu for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Ele pede o quê? Fidelidade a quem a palavra dele. Se tu foste fiel. Por quê? Porque existe a infidelidade. E a Bíblia é repleta de exemplo de infidelidade. A Bíblia é repleta. Nós somos, os evangélicos, corremos risco de desviar de Deus? Corremos. De ser infiéis? Corremos. Somos humanos, somos seres carnais, falhos, cheios de defeitos, cheios disso. Se olhar para mim, se olhar para mim, ninguém vai dizer, essa fulana, eu vou só encontrar defeitos. Mas pela misericórdia de Deus, pela infinita misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é Deus olhar para a nossa miséria, olhar para ela, olhar para aquele fulano, realmente, ele é miserável, ele é isso, ele é aquilo. Mas eu vou ter misericórdia dele. Vou me compadecer dele. É a soberania de Deus. Não é, eu sou isso, eu sou... É nos humilhando é que a gente vai chegar lá. O segredo da vitória do crente é de joelho tu chega lá. Não é com soberba, não é com arrogância, não é reconhecendo a soberania de Deus. E dizer para Deus, Deus, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinza, eu reconheço a minha estrutura, eu sei que eu sou falha. É você reconhecer a sua natureza de pecaminosa. Mas eu reconheço que o Senhor me amou. Que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por essa pecadora, por esse pecador. A Bíblia diz, e não é eu, que quando um pecador, uma pecadora, uma prostituta, não importa, Jesus pregou para uma mulher que teve 5 maridos. 5 maridos, e o que ela estava com ele não era o marido, mas Jesus pregou para aquela prostituta. Jesus pregou para uma adúltera. Jesus pregou para uma adúltera. Ela tinha sido pega em flagrante adultério em Jerusalém, lá em Israel. E a lei de Israel, a lei de Jerusalém, a lei dos povos hebreus, era que as tais que fossem pegas em adultério, praticando, fossem queimadas vivas, apedrejadas viva diante do povo, diante da população. Todo mundo saberia por aquele fato, por que aquela fulana está sendo apedrejada, está sendo queimada. Porque ela é uma israelita, uma judia. Porque ela pecou diante dos homens, diante de Deus, e ela está sendo penalizada. E Jesus pregou e salvou aquela mulher e disse para ela não pecar mais. Jesus não condenou aquela mulher, embora ela merecesse a condenação. Mas ele não condenou, porque ele veio para salvar
A alma do pecador. A alma da pecadora. Amém? Todo mundo se assustou. Todo mundo ficou assim, meu Deus. Essa mulher não merece viver. Essa mulher, etc. Mas Jesus Cristo deu uma segunda chance para ela. Então o Evangelho de Cristo hoje não vai durar muito tempo. É o Evangelho da Graça. É para dizer para o pecador. Se você crê mesmo na palavra de Deus, se você abandonar a prostituição, se você se arrepender, se voltar para Deus, Jesus perdoa teus pecados. E aí perseverar na palavra de Deus, Jesus perdoa teus pecados. Creia que Jesus não vai te condenar. Jesus não vai te condenar. Se tu se arrepender verdadeiramente e temer a Deus, pôr a mão na consciência, Jesus. Esse evangelho ele tem que ser pregado para o homem pecador. Jesus perdoa. Jesus rime. E ainda escreve o nome daquela pessoa remida no livro da vida. Se ela morrer, ela não vai para o inferno, ela vai para o céu. Esse é o Evangelho de Cristo. Ah, mas ele foi um ladrão. Ah, ele foi um assassino. Ah, ela foi uma adulta. Ela teve 10 maridos. Não interessa, não importa. O importante é que Jesus Cristo veio para o pecador. Jesus Cristo veio para salvar o homem perdido, a mulher perdida, a mulher que se desviou dos caminhos de Deus. Esse é o Evangelho. Por isso que tá eu fui isso, aí tem um testemunho, eu fui aquilo, o ex isso, o ex aquilo. É um testemunho de vida. Agora ele tem que perseverar para que ele não volte mais. Vai aparecer convite, vai aparecer tentação, vai aparecer milhões de... Mas ele tem que perseverar agora. É ele Deus. O que é importante? É a salvação da alma. É a salvação do espírito. É a salvação. Não importa, deixa as pessoas falarem o que elas falarem. Elas vão prestar conta com Deus. Deixa. O importante é que nós recebemos a graça de Deus. Não imerecida. Eu merecia, você merecia, nós merecemos negativo. Não. Foi porque Deus resolveu nos salvar. Ele resolveu, ele decidiu, partiu dele. Amém. E nós aceitamos pela fé. E agora, pela fé que uma vez foi nos dada, há milhões de anos, nós devemos o que agora? Perseverar. Em meios a quê? Há muitas contrariedades. Há muitas coisas que vêm contra a nossa fé. Remando o contrário. Ondas contrárias. Mas nós devemos, com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Jesus, a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, nós que temos uma fé inabalável, uma confiança em Deus, as lágrimas que saem dos nossos olhos. Amém. A gente vence qualquer obstáculo. Amém. Eu creio que nós vencemos. Na Epístola Universal do apóstolo Judas, que se encontra na Bíblia Sagrada, o Judas fala que esse Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ele fala aos chamados queridos em Deus, Pai e conservador e conservado por Jesus Cristo. Nós somos conservados por quem? Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Que morreu pela sua igreja.
morreu pelos seus irmãos, morreu pelo seu povo. Tá? No versículo 2 diz: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então, veja, o apóstolo Judas, irmão de Tiago, ele escreve para os amados conservados em Jesus, é uma epístola universal, ou seja, uma epístola que vai para o mundo todo. O mundo todo, ela é universal. Esse homem é o verdadeiro servo de Cristo, servo de Jesus. Ele fala para mim, ele fala para ti, ele fala para o mundo. Amém? Que a misericórdia, que a paz e o amor, coisas que estão bem faltando hoje em dia. As pessoas têm que ter mais misericórdia. Nós temos que ter mais misericórdia um dos outros. Olhar para o outro e ter misericórdia do outro. O outro olhar para nós e ter misericórdia de nós. São os pobres coitados. A misericórdia. A paz. Eu estou falando na paz de Deus. O amor, amai-vos aos outros como Deus vos amou. Amai vossos inimigos. Amar aquela pessoa que te aborrece. Aquela pessoa que não te respeita, escarneia de ti, zomba de ti. Aquela pessoa que te chateia, que tu não gosta dela. Tu não gosta dela. Tu não vai com a cara dela. É um desafio muito grande. Ela tá cheia de defeito. Ela te mente pra ti. Ela já furtou. Enfim, ela já fez coisas que tu não suporta mais. Tu não aguenta. Nós não aguentamos mais. Os atos daquele indivíduo, daquela indivídua. A falta de respeito, a falta de compreensão, mente, etc, etc. Amar aquela pessoa. Amém? Então Judas, ele fala para nós que ele é contra os ímpios e também contra os mestres. Os apóstolos verdadeiros de Cristo, que pregavam o verdadeiro evangelho de Cristo, eles combateram com os ímpios daquela época. Eles combateram com os incrédulos, pessoas que não criam em Jesus. Os falsos mestres, que traziam filosofias, traziam conhecimentos, traziam um monte de coisas que eram contrárias à palavra de Deus. O apóstolo Judas era contra essas pessoas. Ele escreveu essa palavra para nós. Amados, procurando eu escrevei-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos, exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, ele mandou a gente fazer o que? O apóstolo Judas? Batalhar. Batalhar pelo quê? Pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, essa fé, nós devemos que batalhar por ela. Tenho fé em Cristo. Tenho fé na palavra de Deus. Eu creio que Jesus salva uma pessoa endemoniada, cheia de espíritos malignos. Eu creio. Eu creio que Jesus ressuscita o morto. Jesus faz cego enxergar. Perdoa pecado de adultério, pecado de homicídio, pecado de... Enfim, todo tipo de... Jesus opera e vai operar até o dia que a gente
Até o dia que o evangelho for pregado. For o último dia, que a gente não sabe. Amém? Você crê? Eu creio. Que Jesus perdoa teus pecados? Creio. Eu creio. Que Jesus é bom? Eu creio. Você crê que Jesus é misericórdia, é paz e amor? Eu creio. Você crê que Jesus é o Salvador do pecador? Eu creio. Você crê que Jesus é o que Ele é, segundo a palavra de Deus? Eu creio. Você crê que em todas as palavras que Jesus deixou para nós, os mortais do mundo? Eu creio. Você acredita no que esse homem falou há 2000 anos atrás? Você crê, você não duvida do que aconteceu lá em Jerusalém, em Israel e no mundo? Creio. Você crê que Jesus virá com seus anjos e arcanjos a buscar um povo lavado e comprado com o sangue dele? Eu creio. Você crê que existe um Deus todo-poderoso que governa e que rege? Eu creio. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Creio. Então, amém. Você tem uma fé. Mas nem todo mundo crê. É os chamados ateus. Não crê em Deus. Exemplo. Tem muitos exemplos de ateus. Posso citar aqui milhões. Não crê em Deus. Não crê em nada em Jesus. Jesus foi um homem qualquer aí que apareceu, morreu, sumiu. Não crê. Não dá valor. São os ateus. Os incrédulos, a Bíblia diz. E os tais não herdarão o reino de Deus. Ele ouve a palavra de Deus, mas ele não acredita. Existe o espírito da incredulidade. Não acredita. Jesus pode ressuscitar o morto, mas ele não acredita. Porque ele fala que porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso. Ele diz para nós, o apóstolo Judas, que na igreja de Jesus Cristo, na época em que eles estavam aqui pregando a palavra de Deus, o que ocorreu ali? Introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, incrédulos, que converteram em dissolução a graça de... Eles converteram em dissolução o quê? A graça de Deus. Eles também negaram a Deus único, dominador e Senhor nosso Senhor. Olha o que eles fizeram. Homens ímpios, eles causam um grande prejuízo no reino de Deus. Um grande prejuízo. Eles causam um grande prejuízo. Mas lembrai-vos como a quem já uma vez sob isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus salvou aquele povo da terra do Egito, da escravidão de Faraó, salvou, através de quem? De Moisés, de Arão e de Miriam. 3 pessoas que Deus usou poderosamente para salvar o povo dele. Mas aquele povo que saiu da terra do Egito, que simboliza ali o pecado, o mundo perdido, digamos assim, imaginamos assim, a escravidão. Houve um povo que não creu no poder de Deus, duvidaram, eram ímpios, e o próprio Deus destruiu os ímpios. Assim Deus fará também com aqueles que não dão glória a Deus, que não dão honra a Deus, que são incrédulos, são ímpios. Ímpios, Deus destruirá, porque está escrito. Ele manda nós lembrarmos
como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele destruiu os que não creram. Só vai ser salvo aquela pessoa que crê em Deus. Só vai ser salvo aquela alma, aquele homem, aquela mulher que crê no poder de Deus. Não duvida. Será que Deus está no aqui? Ah, será que Deus está me ouvindo? Não, tem que acreditar. Eu não duvido, Deus, que tu estás aqui. Eu tenho certeza, embora eu não te veja, embora eu nem te sinta, embora eu nem o perceba, embora tu até, enfim, mas eu estou acreditando que tu estás aqui. Para esses, Deus tem uma salvação eterna, uma salvação que vai durar para toda a eternidade. Amém. Só vê a glória de Deus quem crê, quem acredita. Deus só opera no meio de quem tem muita fé. Por isso que a nossa fé, ela é preciosa. Nós devemos batalhar por ela. Ela é algo que ela vale, não tem valor, não tem valor. A fé, ela é algo que ela não é mais valiosa do que a prata, do que o ouro. Amém. É a nossa fé. Por isso que nós devemos guardar ela bem guardadinha. E para que ninguém roube ela. Porque ela move a mão de Deus. Ela move, é a fé que faz mover as ações de Deus. Deus só trabalha no meio de quem tem fé. Fé de quê? De salvação, de libertação, de uma cura, etc. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu aperto aqui, aqui ou aqui no play? Stop. Tem stop do lado aí? Tem. Daqui? Daqui? Não, tu pode perder meu vídeo. É do lado, supor. Me daí. O põe no play? Não. Me daqui. Aqui. É, parar. É! Aí já salvou. Me daqui. Me daqui isso. Opa, tá aqui. Me dá aqui, socorro. Tu não vai fazer? Me dá aqui isso.